Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa comunidade. Olá pessoal, tô aqui editando o vídeo e acabei de perceber que eu não passei o sumário para vocês de hoje. Então vamos lá. Hoje o nosso assunto são ataques persistentes e avançados, um assunto muito legal que fala sobre a nossa guerra cibernética, como os ataques estão cada vez mais avançados e perigosos. Teremos, em primeiro momento, uma definição do tema. Segundo, nós vamos trazer 3 ataques muito famosos para vocês. O primeiro é um ataque que os Estados Unidos sofreu em 1998, onde vários documentos foram vazados, documentos militares. O segundo ataque que nós vamos trazer é um ataque que o Irã sofreu com foco em suas usinas nucleares. E o terceiro é o suposto ataque da Coreia do Norte à Sony Pictures devido ao lançamento do filme The Interview. E aí, por último, nós vamos apresentar qual é o processo de um ataque persistente e avançado. O que caracteriza um ataque como esse e quais são os passos que o atacante normalmente dá na empresa alvo ou no governo alvo. É isso aí, espero que vocês gostem. Beijão para todos. Quem sou eu? Meu nome é Michele Pazini França, eu sou graduada em redes de computadores pela Faculdade Alcides Maia e hoje sou estudante de uma pós em gestão de segurança cibernética na Universidade Unicinos. Bom, pessoal, então nosso tema de hoje é ameaças persistentes e avançadas. Mas o que são essas ameaças? Bom, essa ameaça ela tem uma sigla que vem do inglês que chama APT, Advanced Persistent Threats, e para traduzir isso em imagens seria mais ou menos isso aqui, né? Aquele momento em que você diz qual é a história por trás desse termo. Esse termo ele foi utilizado pela primeira vez pela Força Aérea dos Estados Unidos lá em 2006 para facilitar a discussão sobre atividades de intrusão, o que a gente também conhece como guerra cibernética. Mas é importante a gente falar que eles não estão só atrelados a governo. Apesar de nós termos, sim, muita guerra cibernética acontecendo a todo momento, um país espionando o outro através das suas informações, alguns casos a gente vai inclusive trazer aqui hoje para vocês, não é só governos que sofrem com isso, mas também corporações. Hoje em dia nós temos organizações criminosas e essas organizações elas têm muito incentivo financeiro ou até mesmo organizações que não são incentivadas por recursos financeiros, como o hackativismo, mas que têm uma força muito grande por possuírem muito conhecimento e terem uma força de trabalho grande. Bom, agora eu vou trazer para vocês 3 ataques que eram muito conhecidos, ataques famosos de APT, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O primeiro que eu quero falar é o Moonlight Maze. Então, veja, o Moonlight Maze, ele é de 1998. Foi antes do termo ser oficializado como um APT. Então, não quer dizer que o termo foi oficializado em 2006, que realmente começou esse tipo de ameaça em 2006. Na verdade, esse tipo de ameaça já existia há alguns anos, e esse ataque específico, ele na verdade foi uma série de ataques. O principal alvo foi os Estados Unidos da América, a terra do tio Sam. E o que aconteceu nesse evento lá em 98? Milhares de documentos confidenciais do governo americano foram capturados, inclusive documentos que falavam sobre novas armas de guerra. Então veja aqui já o hacker sendo utilizado como um fator para influenciar guerras. No momento que eu tenho acesso à informação do meu opositor, eu já tenho um passo à frente em relação ao domínio da guerra. E esses hackers, esse grupo de hackers que fez o ataque, tem uma possível relação com o governo russo. E assim, pessoal, em todos os casos que a gente vai trazer aqui, existe uma possível relação. Então, estudiosos pegaram as evidências, muitas vezes esses estudiosos dentro da própria organização, do próprio governo, e fizeram uma atrelação do evento com algum país, alguém que tivesse interesse naquela informação. Mas é muito difícil um APT ter realmente alguém assumindo aquilo.
É como se fosse um ataque terrorista. Um ataque terrorista, ele acontece, em alguns casos, alguma organização ela vai informar que sim, foi ela que fez o ataque, mas em outros casos fica ainda uma fonte desconhecida, que pode ser porque a fonte não assumiu ou porque realmente não foi algo que tivesse um país vinculado, né? O ativismo ele tem muito a ver com isso. São grupos de ativistas hackers que podem ser de vários países que se organizam em relação a alguma causa, tá? Mas esse ataque específico ele tem uma possível relação com o governo russo. E outro caso famoso de ataque de APT, e esse aqui é o meu favorito da nossa lista, e favorito de todos que eu conheço, é o ataque conhecido como Stuxnet, que aconteceu em 2010. E por que ele é meu favorito? Porque ele é extremamente complexo e nós temos várias informações sobre ele. O que aconteceu nesse ataque? Pessoal, nesse ataque, nós tivemos um alvo específico, que era o Irã, mas não somente o Irã, era o desenvolvimento nuclear do Irã. Então, veja só que interessante. Esse ataque, ele conseguiu postergar o desenvolvimento no desenvolvimento nuclear do Irã, e aqui o desenvolvimento de recursos nucleares, de mineração do Irã, a partir de um processo tecnológico. Então, o que acontecia lá? O Irã tinha suas centrífugas, essas centrífugas elas mineravam para conseguir energia nuclear, e essas centrífugas, que é algo próximo do que nós estamos vendo aqui na imagem, elas passaram a girar simplesmente 40% mais rápido. 40%. Então, veja só, não foi 100%, não foi 90%, foi 40%. Por que 40%? Porque é um giro que não é tão perceptível assim. Uma pequena coisinha ali incomodando, uma coisinha qualquer. E, além disso, ela simulava telemetria, que era a forma como eles monitoravam essas centrífugas para aparentar normalidade. Então, isso não disparou os alarmes de segurança da usina. Então, o que acontecia? Eu girava um pouquinho mais rápido, causando o quê? Causando um desgaste da máquina que minerava esse urânio, e essa máquina passou com o tempo ter rachaduras em seu alumínio. Então, eu fiz um processo de onerar essas máquinas, de transformar a vida útil delas menor do que o tempo que elas deveriam ficar em funcionamento, a partir de um ataque que fazia com que elas girassem 40% mais rápido e ainda por cima disparava sinais de telemetria para aparentar uma normalidade, ninguém desconfiar do evento. Esse ataque, ele é um ataque extremamente complexo e muito bem orquestrado, tá? Por quê? Eu já vou trazer isso para vocês. Antes de ir para lá, né, vocês devem se perguntar, mas quem foi que criou este ataque? Bom, novamente, nós não temos uma origem definida e uma origem oficial, mas as teorias vinculam o governo dos Estados Unidos e o governo de Israel, porque eram interessados em atrasar esse desenvolvimento do Irã em relação à energia nuclear. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem, pessoal, que fala sobre esse ataque, né, de um paper que fala sobre ele, só para trazer umas informações adicionais. Então, pensa o seguinte, essa usina, os computadores que manipulavam essa usina, né, a parte tecnológica da usina, existem duas informações legais aqui. Primeiro, eles não estavam conectados à internet. Não existia conexão à internet dos computadores que faziam a administração dessas centrífugas. Segundo, o sistema operacional deles era um sistema operacional específico para isso, o sistema industrial da Siemens. Então, não era o Windows, não era Mac, não era Linux, era um sistema específico para esse trabalho industrial. E por que isso torna um ataque mais complexo e mais interessante para a gente que é entusiasta da área? Porque, primeiro,
Como esses computadores não tinham acesso à internet, eu não conseguia chegar a eles através da rede de computadores. O que isso orquestrou? Se criou um vírus de computador, e esse vírus de computador, ele infectava Windows e macOS, mas nesses Windows e Mac, nesses computadores, ele não fazia nada. Ele não tinha efeito nenhum nesses computadores. E olha só que interessante. Vamos lá, ele não tinha efeito nenhum nesses computadores, mas quando ele chegasse nesse sistema específico, aí sim ele teria o efeito de fazer com que as centrífugas girassem 40% mais rápido. Então eles tinham um alvo específico, porém esse alvo específico ele não tinha conexão com a internet. Então como que eu vou me conectar a ele? Eles lançaram esse vírus de computador, que esse vírus ele infectou 100 mil computadores ao redor do mundo. Então, veja bem, para ter um alvo, que era o Irã, eles infectaram 100 mil computadores ao redor do mundo. Porém, 60 mil foram infectados só no Irã. E aí, o que aconteceu? Como ele se espalhava através de, principalmente, o pendrive, um funcionário da fábrica chegou com um pendrive infectado desse vírus e ele não tinha como saber que estava infectado, porque o vírus no computador Windows ou Mac não causava nada. Um funcionário da fábrica pegou um pendrive infectado e conectou em um computador da fábrica. Aí pronto, aí o malware chegou no seu sistema-alvo, que era essa ferramenta da Siemens, que operava essas centrífugas, e lá ele causou todo esse estrago. E aqui embaixo a gente pode ver um gráfico sobre o tempo de inatividade dessas centrífugas. Então, o que acontece? Como esse evento ele acabou degradando a vida útil das centrífugas, vários dos projetos do Irã para a questão nuclear foram adiados. Então, eles tiveram anos de perda de desenvolvimento nuclear devido a esse ataque. Olha que interessante. Outro ataque que eu quero trazer para vocês, que ficou bem famoso, é o ataque da Sony Pictures em 2014. Esse vocês devem se lembrar. E o que aconteceu na época? A Sony ela iria lançar um filme chamado The Interview. E esse filme ele tinha uma sátira do Kim Jong-un, da Coreia do Norte. E gerou muita polêmica antes do seu lançamento, porque no filme teria uma cena que o Kim Jong-un era morto, era assassinado. Isso gerou revolta da Coreia do Norte, e a partir dessa revolta da Coreia do Norte, a Sony ela sofreu o principal ataque da sua história. Aqui, galera, foram 100 terabytes de dados vazados. É muito, muito dado. A perda estimulada para a Sony foi de 170 milhões de dólares com este único ataque. Esse único evento causou essa perda financeira. E o que foi vazado de informação? Bom, além do filme, The Interview, que vazou antes do seu lançamento, diversos dados particulares da Sony foram vazados. E-mails particulares, e-mails que envolviam lobismo lá no governo americano, informações sobre astros famosos, informações confidenciais, como endereço, dados de e-mail também foram vazados, então foi muito conteúdo. E aqui, só para a gente quebrar um pouco o gelo, né, o que aconteceu, filme The Interview, Coreia do Norte não gostou da forma como isso foi abordado no filme, apesar de a Coreia do Norte nunca ter assumido realmente a sua ordem desse ataque. Tá? Isso é importante ser dito, assim como os demais, a Coreia do Norte não assumiu a autoria desse ataque, mas provavelmente foi algum grupo hacker, ou da Coreia mesmo, eles não assumiram a autoria, ou de alguém realmente vinculado às causas da Coreia, né? Seria um hativismo, nesse caso aqui. Então, o que nós temos? O filme Kim Jong-un. Aí aqui, só para a gente rir um pouquinho, né? O Kim Jong-un em um computador tentando adivinhar a senha, coloca lá a senha password, né? Que seria igual a senha, né? Então, é aquela velha história. Usuário administrador, senha password, né? Ou senha, ou usuário admin, senha admin, né? Aquela velha falta de preocupação com a segurança da informação. E aparece aqui um rolo sheet
E aí, né, essa cena aqui maravilhosa, que é Kim Jong-un comemorando, um episódio muito engraçado que mostra a fraqueza de grandes corporações em relação à segurança da informação. Então, vejam, o que foi vazado foi uma quantidade monstruosa de dados. Então, claro que esse ataque aqui, ele tomou todo o cuidado para vazar isso de uma forma imperceptível. Isso é uma das características desse tipo de ataque. O ataque ele não quer demonstrar que ele está ali. Então, se antigamente nós tínhamos aqueles malwares de computador que queriam se mostrar, né? Queriam aparecer pop-up, queriam transformar arquivo em atalho, queriam gerar pop-up no navegador, né? Queriam gerar aqueles pop-ups pornográficos ou aquele pop-up do tipo você ganhou na loteria. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia a gente está falando de uma guerra silenciosa, uma guerra que ela é muito bem orquestrada e que ela tem sempre um alvo e também um objetivo específico. Então, no momento que quem realizou esse ataque considerou que era importante vazar esses documentos, vazaram. Mas se talvez eles quisessem permanecer nessas máquinas da Sony por mais 30 anos sem que ninguém percebesse, eles poderiam. Era uma coisa provável. Inclusive, existem ameaças persistentes e avançadas que elas ficam dentro da rede do seu atacante por anos sem ser notado. É algo muito, muito, muito interessante. E qual que é a anatomia desses ataques? Falando exatamente disso. O que acontece quando existe um ataque avançado e persistente? Para isso, existem algumas etapas que vão caracterizar um ataque como esse. Primeiro, esses atacantes eles definem um alvo. E esse alvo ele pode ser algum governo, mas pode ser também alguma empresa privada. Isso acontece no meio corporativo. E outra coisa, tá? Existem muitos ataques desse tipo que não são divulgados por quem sofre. Porque você assumir que você foi vítima desse tipo de ataque pode desvalorizar muito a sua empresa. Então, com certeza, a gente sabe que tem muitas empresas que já sofreram esse tipo de ataque, mas não divulgaram ao público. Bom, então definir o alvo. O segundo passo é coletar informações sobre o alvo. E para isso existem diversas ferramentas de hacker que são utilizadas, como ferramentas que fazem um scan na rede do alvo para identificar quais são os computadores que estão expostos à internet, mas existem também processos que são mais manuais, né, que não tem uma ferramenta vinculada, como entrar no site da corporação e já capturar algumas informações ali, entrar nas redes sociais, muitas vezes algum telefonema, buscando alguma informação, né, que a gente chama de engenharia social, que eu tenho um vídeo aqui no canal de uma palestra que foi ministrado num curso, né, uma palestra um pouco improvisada ali, mas quem tiver interesse pode acessar. É uma palestra realmente para leigos também. Mas então existe esse processo de coleta de informações. Depois disso, existe a entrada inicial do ataque. Vocês lembram daquele caso do Irã que a gente falou ainda agora? No caso do Irã foi um pendrive infectado. Esse foi a entrada. Mas tem várias formas de entrada. Pode ser algum e-mail com um malware, pode ser algum ataque que a gente chama de força bruta, né, que tenta várias senhas ali para acessar algum serviço e daqui a pouco consegue a senha, porque a senha é uma senha fraca, né, uma senha que não tem uma complexidade boa. Então, depois da entrada inicial, que pode ser de diversas formas, eu vou reconhecer o território. Eu vou identificar quais são os computadores que eu tenho acesso, em qual computador eu estou, como que eu consigo prosseguir a partir daqui. Muitos ataques avançados começam por uma máquina super simples, uma máquina de um usuário comum, de alguém que não tem acessos privilegiados à parte onde a informação ali mais crítica está. Porque a partir daí, eu posso fazer o que é conhecido como movimentação lateral ou unilateral, em algumas nomenclaturas, que é o quê? Como que eu chego até onde tem a informação crítica que eu quero ter acesso, ou aquele item que eu quero destruir, que eu quero causar um ataque. Então, lá no caso do Irã, o alvo específico era realmente as centrífugas. Então, primeira coisa que o atacante vê, eu estou numa máquina dentro da usina, vou tentar explorar
E nessa exploração lateral podem envolver várias outras técnicas de hackeamento, que a gente pode falar em algum outro vídeo, porque são diversas técnicas e já foge um pouquinho aqui do nosso foco. No momento que eu chego onde eu quero, se a minha intenção é exportar os dados, como é o caso da Sony, aqui eu começo o processo de exportação. Mas veja, esse processo de exportação, ele acontece aos poucos para que não seja notado. Tá? Hoje em dia, para quem não conhece a segurança da informação, as empresas elas conseguem monitorar a utilização de internet. Então, quando você tem um upload muito grande, normalmente seu link de internet ele acaba gerando um gargalo, que nós chamamos, né? Então, vai lá para o alto o consumo desse link. E existem sistemas de monitoramento para isso. Então, para não gerar alarme nesse sistema de monitoramento, esses atacantes eles vão fazendo um processo de enviar aos poucos as informações, para não ser notado, né? Como se você estivesse em casa dormindo, entrasse um ladrão, só que esse ladrão ele não vai fazer barulho nenhum e ele vai tirando coisas aos pouquinhos, né? Então, mesmo que você acordasse de madrugada, você não sentiria falta de nada muito grande, porque ele levou uma xícara, levou um talher, levou uma coisinha pequena, e quando você viu, daqui a pouco a sua televisão não está mais lá, o seu computador, seu celular, e né, pronto, já sofreu um ataque. Então, a partir do momento que eu tenho a exportação dos dados, é justamente essa imagem que vocês têm aqui, né? É que realmente já foi feito o estrago, e aí eu vou para a parte da mitigação, que a gente chama, né? Que é reconhecer que eu fui atacado. Então, trazendo analogia para o roubo, né? É realmente reconhecer que eu fui roubado, que eu fui furtado, e realizar o BO, né? Que é o boletim de ocorrência. No caso da tecnologia não é muito diferente. Inclusive, eles têm hoje, né, BOs para a parte de informações cibernéticas. Mas também algumas empresas precisam entrar em contato com o seu público, com seus investidores, seus diretores. No caso da Sony, ela teve que se posicionar, porque o filme estava sendo vazado e informações confidenciais vazadas também. Então, todo o time da Sony de segurança se focou em tanto identificar o ataque quanto também trabalhar nas suas remediações, né, que era ver de onde surgiu para fechar essas brechas. Então, se arrombaram o meu portão, porque o meu cadeado no cadeado fraco, beleza, agora eu vou botar o cadeado, mais uma corrente, mais uma outra trinca, né, vou colocar câmeras, cerca elétrica. Então, é exatamente essa analogia. É a mesma coisa para ataque cibernético, não tem muitas diferenças, não. E vieram ao público para assumir. Realmente, nós sofremos um ataque. Nesse caso da Sony, não podia esconder muitas informações, mas lembrando que tem muitas empresas que ainda escondem informações e normalmente elas só vão divulgar quando realmente é algo visível, como é o caso do ataque da Sony. Bom, pessoal, o que eu queria trazer aqui para vocês é justamente essa visão mais simples do que é um ataque avançado. E realmente não é nada complexo, tá? Então não pensem que é algo de outro mundo, que é algo que um atacante vai ter acesso agora ao seu computador e vai colocar um malware aí para capturar essas informações. É realmente o que acontece. Então, pessoal, se você tiver alguma sugestão de vídeo, coloca aqui embaixo que eu estou conseguindo ler todos os comentários e aí eu posso trazer algum vídeo de repente com outros ataques avançados, falando um pouco mais, né? Hoje é um vídeo mais rápido. E eu vou deixar para vocês aqui na tela um quadrinho que eu achei muito bonitinho, muito interessante e muito incentivador. Bom, vou deixar para que vocês leem, vocês interpretem. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado por terem participado da nossa comunidade e até a próxima.